Mais uma partida fácil que o Vasco perde por bobeira. O Vasco 1, Olímpia 3, cara. Mano, bizarro, mano. Bizarro. Como que essa partida foi. Foi uma partida burra. A gente perdeu por burrice nossa. Vamos lá. O Vasco foi da ideia certa, na minha opinião, o cara jogar no contra-ataque. Porque o Olímpia ia vir pro ataque, porque precisava ganhar do Vasco. Pra ter uma leve tranquilidade na próxima rodada. Que vai ser um jogo difícil para eles, porque vai ser contra o Audax italiano, que precisa vencer para disputar o segundo lugar. E agora o Vasco vai na obrigação de ganhar do Barraca Central para classificar. O Vasco foi num 4-2-3-1, pelo menos pelo que eu vi, ou pelo que eu entendi, onde foi Avalac, Lucas Freitas, Carlos Cuesta, João Vitor, Tietê, Hugo Moura, Nuno, o DVD estava no ataque, no DVD, Ramon Henrique na ponta esquerda. Às vezes ele trocava com o Tietê, então o Tietê assumia aqui. E o Rinestrosa na ponta direita para correr. O Vasco que foi. Às vezes ele começou assim, mas ele virava mais um 4-4-2. E o DVD e o Rinestrosa iam para ataque. E assim, por diversas vezes o Vasco teve a oportunidade de ganhar a partida no primeiro tempo só por 2-3-0. Se a gente fosse depender do Rinestrosa para ser um bom jogador e ser decisivo, o Vasco ganhava essa partida por 3-0 fácil, tá? 3-0 não, 4-3 vamos pôr, né? Porque o Vasco, o que é oportunidade? Tanta oportunidade que o Rinestrosa teve é brincadeira. O Rinestrosa perdeu gol a partida inteirinha, tá? O Vasco foi muito bem, o Vasco não começou bem. Durante os 30 minutos, se você pegar esse jogo e pegar qualquer jogo da Série B, é igual. Mesmíssimo. Um era cruzamento, o outro ia tentar jogar a bola normal, não conseguia. Voltava, cruzamento, tentava jogar o jogo normal. O Vasco estava jogando normal. O Olímpia, que precisava de gol e sabe que são ruins, jogava só no cruzamento. O Vasco, o Rinestrosa, só na velocidade, por diversas vezes conseguia vir correndo sozinho. E quando precisava decidir se ia tocar ou pro Nuno ou pro DVD, ou só chutar mesmo, ele sempre decidia pelo drible. O problema é que drible não dá ponto. E ele ainda não entendeu isso. Ele ainda não entendeu isso, tá? E aí o Vasco perdeu a oportunidade a rodo. E esse foi o primeiro tempo. Não, aí teve. Aí teve o gol que o Vasco tirou do chapéu. Corta. Aí teve o gol que o Vasco tirou da cartola, porque ninguém sabia que ia sair gol. É o cruzamento do Nuno na cabeça do Carlos Cuesta, que ele fez a única coisa que ele é decente em fazer, que é cabecear a bola. Gol do Vasco 1-0, treinador nosso expulso, bobice, e também um juiz muito caseiro, e dava para perceber isso. Beleza. Acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, você já sabia, se você assistiu, você já sabia que o Vasco ia fazer resenha nessa partida, tá? Já dava para saber, pô, muito antes. O Vasco chegou lá e deixou o Olímpia atacar. Só que em vez do Vasco tentar fazer um contra-ataque, não, ele tentava bater de frente, ou seja, ele não organizava um contra-ataque. Eles iam bater de frente, pegavam um direto. O problema é que se a gente fez isso na primeira etapa e funcionou, por que na segunda etapa a gente vai mudar? Porque já tava com o resultado que a gente precisava. O empate já estava bom, mas não, a gente precisava ganhar. Tudo bem, eu entendo, vitória, vamos lá, precisamos vencer. Agora, você já ter um ponto, já ter a vitória cravada e você saber sofrer, assim como soube sofrer no primeiro tempo, que essa é a verdade, o Vasco soube sofrer de certa forma no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Vasco só foi pro beabá. Vamos, por que não, né? Já fizemos um, tá fácil, pô. Aí o Vasco foi lá, tomou um gol na bobeira do escanteio. O cara subiu sozinho. E aí a gente já dava a saber que uma hora ou outra o Olímpia ia conseguir fazer o gol deles, né? Aí os 83, 80 e tantos, uma falta que o juiz não deu a partida inteira, acontece para eles, o juiz dá, o cara cruza. E no segundo gol, cara, aí foi o lance mais bizarro da partida, que para mim, esse e um lance que eu vou falar daqui a pouco, narram a partida inteira. Que é o cara do Vasco, o Lucas Freitas, deixou de marcar
deixou de marcar. Eu não vou saber dizer o nome do cara que fez o gol, peço perdão. Mas ele deixa de marcar o cara do Olímpia para ir marcar. Eu estou falando sério. Ele subiu para tentar cabecear junto com o jogador do Vasco, para tentar tirar dele. Ele deixou de marcar o cara que marcou o gol para marcar um zagueiro do Vasco. Eu estou no meu segundo pós-jogo e estou chegando ao delírio. Por favor, me ajuda. Nunca mais Lucas Freitas tem que entrar em campo pelo Vasco, tá bom? Nunca mais. O que eu vi, eu fiquei incrédulo. E não tem como você não ficar puto. Eu só não tô puto agora porque é quarta, quinta gravação desse vídeo que eu tô fazendo. Porque as primeiras não dão para postar, pô. Não dá para postar, porque eu estou perdendo a linha. No meu segundo pós-jogo. Pô, por favor. Tá, aí já dava para saber. Caso você não saiba, no Olímpia tem o Sebastião Ferreira, um jogador do Vasco de 2023. Horroroso! Pensa no pior atacante que você consegue imaginar agora. Pensa nos piores atacantes e faça uma junção deles. Esse Sebastião Ferreira é pior do que essa junção. Eu não tô brincando. Aí, se você sabe, se você torce pro Vasco, sabia dessa informação que o Olímpia tinha o Sebastião Ferreira, você sabia também que o Vasco ia dar algum jeito de tomar o gol do Sebastião Ferreira. Eu até fiquei impressionado que ele não comemorou, porque é a cara do Vasco. Tudo bem que o Vasco não é santo, né? Mas é a cara do Vasco tomar um gol e o, sei lá, Sebastião Ferreira comemorar um curronhas pra cima da gente, né? É isso, mais um jogo bobo que o Vasco consegue perder de uma bobeira, por burrice, por erro individual do Rinestrosa, por erro individual do DVD, e é claro, eu tenho que falar só um breve aspas, que bobeira fez o João Vitor com a expulsão dele, tá? Uma bobeira, ele quase chutou as partes do cara, cara. Ele chegou chutando aleatoriamente, tá? E é claro que o Vasco ia fazer um jeito de deixar resenha pra última rodada, né, cara? Incrível. A gente que é besta que pensa que o Vasco vai jogar sério uma partida. E o outro lance que eu falei, né, que representa demais. Eu acho que não só esse jogo, mas a competição em si. É a primeira vez que eu vejo o Vasco errando um lateral. Sabe, o da mão? Você joga com a mão? Não tem como você errar isso. O futebol fez pra isso pra ser o mais assertivo possível. Ele conseguiu. Cara, ali deu vontade de eu pegar o meu controle, desligar a TV, ou pelo menos jogar um The Witcher. Jogar alguma coisa que. Alguma coisa decente com meus 90 minutos. Mas eu não fiz. É isso. Agora o Vasco vai pra última rodada precisando vencer o Barraca Central. É um jogo dentro de casa, é um jogo que não dá pra perder. E por mais que seja a Série B da Libertadores, a Copa Sul-Americana, é uma competição que dá um certinho dinheiro. E é sempre bom dinheiro, né? Dinheiro a gente não nega. Então, por favor, vamos jogar um pouquinho sério, pô. Eu não quero ir muito longe. Por mim, ir nas quartas de final da Sul-Americana, eu aceito sair aí. E vamos focar no Brasileirão. Próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo difícil. E é isso. Mais um jogo que o Vasco conseguiu perder por bobeira.